Fala, povos! O que eu era e que me tornei, em ti eu sempre serei. Em Cristo edificado estou, selado fui por teu Espírito. Eu reconheço amor como filho, hoje eu vivo, na plenitude eu estou. Eu aqui, quando eu cheguei aqui em Londres, eu ainda estou, num período de adaptação, com uma dificuldade quanto ao idioma. Estou aprendendo o idioma ainda e não estou fazendo aula, então estou estudando sozinho, né? YouTube, gente. YouTube sempre ajuda, e por aplicativos e tudo mais. Mas assim, o processo de adaptação não é tão simples, né? É um pouco mais difícil a questão da pregação, a questão do evangelismo em si, da comunicação, de fazer amizades, de aproximar. Isso tudo é um pouco complicado, sabe? E uma das coisas que deu para fazer desde a época que eu cheguei foi envolver com o pessoal da equipe de música, né, da igreja local, das duas igrejas locais que nós estamos apoiando. E é interessante, porque quando eu vim eu não consegui trazer o meu violão, que foi uma tristeza muito grande, porque já o excesso de malas que nós tínhamos para passar esse período inicial aqui de 6 meses, então não deu pra gente, a gente teve que deixar muitas coisas para trás, e uma delas foi o violão, que não deu para trazer, e foi um baque muito grande, porque é muito ruim ficar sem violão. E assim que eu entrei na equipe de louvor aqui, né, eu tinha que chegar lá na hora do ensaio mesmo e pegar as músicas lá na hora e tudo, e não são músicas que eu estou acostumado, porque eu não conheço a maioria das músicas, assim, grande parte das músicas. Na primeira casa que eu estava, a Host Family que nos recebeu primeiramente, quando eu falei da equipe de música que a gente estava e tudo, ela falou assim, não, meu irmão tem um violão parado, e eu posso tentar conseguir para você poder pegar as músicas aqui em casa e tudo. E eu pensei, não, deve vir um violão bem antigo, né? O irmão dela tinha mais de 70 anos já, então não esperei muito. No Brasil eu esperaria um tonante, né? Mas quando ela chegou com o violão, eu cheguei, fui tirar de uma capa bem simples, e eu fui ver, era um Fender, bem antigo, de madeira bem linda, com um som bem robusto, e eu fiquei assim, nossa, cara, que bacana, eu vou ter um Fender aqui para eu treinar e tudo mais, que legal. E beleza, só que aí acabou o nosso período lá, quando deu a Páscoa, acabou o nosso período nessa Host Family, nós trocamos de família, nós trocamos de lar, e chegamos agora num lar novo, numa casa nova, e uma das igrejas viu também que eu estava sem violão agora, novamente e tudo, e um vicar falou que tinha um violão lá parado na casa dele também, um violão mais antigo também, sem mexer, que poderia pegar lá por enquanto, para poder treinar, usar e tudo. E fui lá novamente pegar esse violão, e quando fui ver, era um outro Fender. Eu tenho estudado Atos nesses últimos dias e me dedicado a uma leitura mais paciente, mais minuciosa, e Atos é maravilhoso. Todos que já fizeram a leitura de Atos sabem do que estou falando. É encantador, é maravilhoso ver o comportamento da igreja primitiva, é maravilhoso ver como o Espírito Santo, ele realmente é o líder da igreja, ele é quem nos orienta, ele é quem nos guia a todas as coisas, ele é quem nos capacita, como que a pregação é acompanhada do amor, dos sinais, o poder do Evangelho é revelado a todo tempo. E diante de tudo isso, da leitura de Atos, nós vemos uma igreja operante, uma igreja que multidões de pessoas vão se acrescentando a essa igreja, vão sendo salvas, vão se convertendo dos seus maus caminhos. E é maravilhoso, é de fato maravilhoso. E fazendo a leitura do capítulo 2, algumas semanas atrás, eu levantei alguns pontos a respeito
de como viviam os novos convertidos, de como era o comportamento da igreja em relação aos novos convertidos, dos novos convertidos em relação à igreja. E eu gostaria de expor um pouco esses pontos, inclusive se alguém tiver algo para compartilhar também, coloque nos comentários, nós vamos conversando a respeito. Mas o capítulo 2 de Atos é um capítulo muito famoso, é um capítulo muito utilizado em pregações, que a primeira parte dele fala a respeito da promessa recebida dos discípulos, que é a capacitação do Espírito Santo, e ali nós vemos o relato de Pentecostes, mas não é disso que eu quero falar hoje. Ali só contextualizando, após os discípulos ali serem cheios do Espírito Santo, o povo que vinha para a festa de Pentecostes, uma grande multidão que assistiu, que viu tudo que estava acontecendo, eles ficaram de fato perplexos, eles ficaram de fato admirados ou assustados com tudo que estava acontecendo. Eles não sabiam dizer se aquele povo estavam bêbados, se era uma loucura total, se era algo sobrenatural. Eles não conseguiam entender aquilo que estava acontecendo, porque cada um na sua própria língua natal ouvia o que eles diziam, recebiam a pregação, a mensagem do que eles diziam, e de fato era um grande milagre, E o que eu acho lindo ali é que Pedro aproveita daquela oportunidade e ele faz uma pregação. E essa pregação é um primeiro ponto que nós devemos observar, que é uma pregação completamente expositiva. É uma pregação que ele expõe a pessoa de Cristo, anuncia a sua natureza messiânica, relata as nossas faltas, os nossos pecados, os pecados dos judeus ali no caso, mas que hoje nós entendemos que se estende a toda a humanidade, relata as faltas, revela a causa da morte de Cristo, que foi por causa dessas pessoas, foi por motivo delas, foi pelos seus pecados, e depois expõe a redenção. Diante daquilo, nós temos um ponto que é muito interessante, que é, normalmente, quando Cristo expõe a sua natureza messiânica, e até mesmo aconteceu um pouco mais à frente em Atos com Estevão, expondo também a natureza messiânica de Cristo, sempre que havia essa exposição, os judeus, a tendência deles era tapar os seus ouvidos, tapar os seus olhos, não queriam enxergar e ouvir aquela revelação. Aquilo era uma afronta tão grande aos seus pecados, a sua maldade, a sua religiosidade, que eles tapavam os ouvidos e não queriam nada daquilo. Mas em Atos capítulo 2 acontece algo diferente. No versículo 37 fala: ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração. Agoniados. E ao invés de tapar os seus ouvidos, eles desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. E eles falaram assim, abre aspas, caros irmãos, o que devemos fazer? Aqui é um coração aberto. Aqui se abriram corações se abriram nesse momento. Pessoas começaram a falar, não, o que nós fazemos agora diante disso? Nós matamos o Cristo. O que nós fazemos? E agora, o checkmate da pregação ali de Pedro, ele fala com certeza, cheio do Espírito Santo. Ele diz, arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado no nome de Jesus Cristo e receba o Espírito Santo. E no verso 41 ele fala que todos os que aceitaram, ou seja, a sua palavra, todos que aceitaram a sua palavra, ou seja, todos que se arrependeram, eles foram batizados e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Maravilhoso, isso é um milagre. E aqui entra o ponto onde eu quero compartilhar. Verso 42 e 43 fala que um pouco a respeito de como era então o comportamento desses novos convertidos. 3.000 pessoas se juntaram a eles. De repente, a igreja, ela recebe 3.000 pessoas. De repente, a vida do corpo, ela está ampliada. O corpo 3.000 células novas no corpo, 3.000 pessoas novas no corpo. Esse corpo, ele está ampliado, ele está em crescimento, e é tudo novinho, tudo novos convertidos, nova criatura, acabaram, são bebês na fé. Como deve ser, então, o comportamento diante disso? Aí tem uma chave maravilhosa. Como viviam os cristãos? Então, verso 42 diz assim, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão,
no partir do pão e nas orações. Aqui nós temos comportamento da igreja para que os novos convertidos amadureçam na fé e alcancem a plenitude de Cristo. Para que a igreja como um todo amadureça na fé e alcance a plenitude de Cristo. O primeiro ponto, ensino, que eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos. O ensino é manter as doutrinas, é o conhecimento da pessoa de Cristo. O ponto 2, comunhão, a unidade, a reunião solene, a adoração conjunta, é mantermos unidos, é estarmos ligados ao corpo, é fazermos parte desse corpo, dessa comunhão verdadeira. Ponto 3, que pode ser confundido com o ponto 2, mas são diferentes, que é o partir do pão. E eu vou falar um pouco sobre esse partir do pão. E o ponto 4, que é maravilhoso, é a oração. É a oração, da qual nós não devemos abandonar. Mas eu vou falar um pouquinho a respeito do partir do pão hoje. O partir do pão, ele representa um sentimento familiar. É como um pai com seu filho que ainda não produz, o filho ainda não produz nada, que ainda não é capaz de providenciar o seu próprio alimento. E com um sentimento de puro amor, ele parte o pão, ele coloca o pão na mesa do filho. Essa ação com a família, ela revela uma lei moral. A capacidade do homem, mesmo sendo mau, de defender a sua família, providenciando cuidados, mesmo quando isso implica em se colocar em uma situação de risco e ou diminuir seus pertences. Em Atos 2:46, mais à frente, vai falar que eles partiam pão em suas casas e junto participavam das refeições. Esse partir do pão, ele implica em um sentimento familiar. Esse partir do pão não é esmola. Esse partir do pão não é ato de caridade. Ele não é um alívio para a alma, de falar assim, aquele pobre ali, deixa eu ajudá-lo. Partir do pão não é uma viagem missionária que você faz para uma região pobre do país, igual estávamos ano passado no sertão mineiro. Partir do pão não é ir ali e dar algumas cestas básicas e ir embora. Partir do pão implica em, mesmo que você leve, tenha danos, tenha perda, tenha prejuízos, diminui os seus pertences ou se coloque em estado de risco, ameaça de vida. Partir do pão é entregar daquilo que você tem para que o outro também participe disso. É entender que esse irmão é um comigo, assim como eu sou um com ele e nós somos um com Cristo. Partir do pão é levar esse irmão ao crescimento, para que ele também chegue a uma maturidade cristã e também possa partir o pão com outros irmãos e também levar. Efésios 4, e essa música que eu cantei, que retrata a respeito de uma plenitude na qual nós podemos viver, de um local onde nós saímos e um novo local onde estamos. Reconhecer o amor de Cristo nos faz também nos doar pelo próximo. Nos faz também entender que hoje somos filhos, que somos corpo desse cabeça perfeito. Nos faz também entregar pelo próximo e partir o pão com eles. É isso aí, pessoal. Talvez periodicamente a gente compartilhe algumas passagens, algum estudo, alguma leitura do nosso devocional, e espero que vocês tenham sido edificados com essa pequena palavra. E é isso aí. Compartilhem o pão. Tenha esse sentimento familiar a todo tempo, pois isso é propósito de Deus. Beijo pra vocês, seus lindos.